Oi, eu sou a Mari, tudo bem? Papo de hoje: retornar à sala de aula? Sim ou não? Bom, levando em consideração que estamos há 5 meses, há uns 5 meses afastadas e que há 3 meses atrás eu fiz um vídeo conversando, comentando sobre a necessidade da rotina, de manter uma rotina, de ter algumas coisas relacionadas à rotina. E ali já tinham 2 meses que nós estávamos afastados. Vamos pensar, vamos trazer essa reflexão lá de 3 meses atrás para hoje, tá? Mas antes de mais nada, eu quero convidar vocês a pensarem comigo e declaro aqui, né, informo aqui que esse vídeo não tem ligação nenhuma com política partidária, não tem ligação nenhuma com a escola, com a minha equipe diretiva, iniciativa e produção de total responsabilidade minha, tá? Tem alguma razão para eu estar dizendo isso? Não tem, mas é só para deixar as coisas claras, porque à medida que o tempo vai passando, a conversa sobre esse assunto vai tomando outros rumos, tá? E eu quero deixar claro que respeito também a posição de quem é a favor, de quem é contra. Eu estou apenas trazendo alguns fatos para que a gente pense, para que a gente tenha clareza das nossas decisões, tá? A minha opinião aqui pouco importa, é para que a gente realmente tenha a visão um pouco mais completa de todo este cenário. Fechou? Então vamos iniciar o nosso papo? Vamos iniciar o nosso papo pensando primeiro em quais são as realidades que a gente tem para analisar. Começando pela realidade dos pais. São todos os pais que têm como ficar com a sua criança em casa? Não é, né? Infelizmente não. Nem todos tiveram a oportunidade, o privilégio de ficar em casa com o seu filho em função de atividades profissionais. Alguns estão pagando para professores ficar com os filhos, outros estão deixando em vizinhos, familiares. Eu tenho pessoas próximas a mim que estão pagando, alguns, cada um por uma razão. Uma delas está pagando porque ela é originariamente de outra cidade, então os parentes todos que ela tem são todos distantes. Não teria como levar a criança para ser cuidada em outra cidade, fica muito fora, e não tem como trazer alguém de outra cidade para vir cuidar aqui, que também é ruim, e tem a questão do isolamento, do distanciamento. Então são todos os fatores que temos que pensar. A outra realidade, a realidade da criança, tá? Das crianças que estão fora da sala de aula por todo este tempo, estão pipocando, algumas, né, não todas. Então, assim, primeiro, uma outra questão que a gente tem que cuidar, que nem todas as realidades que eu estou pontuando, que eu estou comentando, está acontecendo com todo mundo. Assim como tem outras realidades que estão acontecendo que eu não estou trazendo. Eu estou trazendo só algumas hipóteses para que a gente possa pensar com clareza, tá? Algumas então estão pipocando na casa de familiares, de vizinho, cada vez numa casa, revezando para não ficar pesado, não ficar difícil para ninguém. Vamos pensar caso elas estivessem na escola, tá? Elas estariam tão mais seguras, tão melhores do que estão hoje, neste momento, né? Mesmo com essa situação de cada dia na casa de um, daqui a pouco. Elas foram afastadas das atividades escolares, afastada de atividades importantes, mesmo na educação infantil. Para quem não tem toda a compreensão do que envolve a educação infantil, que muitas pessoas pensam que é só o brincar, e nesse só brincar elas estão aprendendo muita coisa, como eu já disse muitas vezes aqui no canal. Então elas estão perdendo a oportunidade de interagir
com outras crianças da idade dela, mais velhas, mais novas. E esse convívio, essa interação social faz e traz muita aprendizagem, tá? Então, fatores que elas, características, descobertas que elas aprenderiam próprios da rotina escolar. Então a gente pensa nisso também, ok? E uma terceira realidade, a realidade dos professores. Tem a realidade dos professores também, a nossa realidade. Em primeiro lugar, eu quero dizer que são muitos professores que possuem filhos e que estão em idade escolar e que esses filhos estão em casa junto com esses professores e que esses professores, apesar de fora da sala de aula, apesar de estarem com uma rotina de ensino diferente, estão trabalhando, estão planejando aulas e estão planejando aulas tutoriando as aulas dos seus filhos também. Então ali na mesma mesa temos professores estudando para fazer as suas aulas online, temos professores sentados com o seu filho ajudando as suas atividades escolares que estão sendo de forma online também. Então também é uma realidade complexa, também é uma realidade difícil. Essas pessoas também não foram preparadas para este momento. Simplesmente aconteceu para todo mundo. E aqui podem achar que eu tô puxando brasa pro meu assado, como se diz, né, pra minha categoria, mas muitos dos nossos colegas sequer tinham um bom computador em casa, ou uma boa internet, ou sabem trabalhar com essas tecnologias e tiveram que aprender, tá? Eu não estou defendendo nenhum ponto de vista. Mais uma vez, eu estou trazendo pontos para nossa reflexão, ok? Então, assim, eles não estão deixando de trabalhar e estão conciliando o seu trabalho, a educação das crianças, junto com a educação dos filhos, assim como todas as outras atividades domésticas que todos nós temos igual, que é lavar a casa, lavar roupa, passar roupa, cozinhar. Eu tenho um filho só e eu disse, até comentei, bom, mas enfim, depois a gente entra nesse assunto, a minha mania de estar puxando coisa devagar, né? Antes de mais nada, gente, assim, ó, se você está assistindo esse vídeo, se você está assistindo outros vídeos ou tem a intenção de continuar assistindo, porque eu quero trazer mais dessa questão da escola no futuro, quando voltarmos as sensações, as emoções, tudo que está acontecendo, eu peço para que se inscreva no canal. O se inscrever não gera nenhum custo para quem está se inscrevendo, não gera nenhum tipo de propaganda e me ajuda o meu canal a ser divulgado no YouTube. Então, a partir do momento que o YouTube recebe a informação de que o conteúdo é relevante, ele começa a mostrar, a mostrar para mais pessoas e mais pessoas têm conhecimento deste assunto, tá? Desses temas abordados aqui no canal. Compartilhe, avalie, comente, tudo são interações que auxiliam o crescimento do canal, auxiliam o YouTube a compreender a importância dos assuntos aqui discutidos e passar a trazer para mais pessoas, ok? Fechou? Obrigada? Muito obrigada às pessoas que estão assistindo, aliás. Bom, feito o convite à reflexão dessas realidades que nós comentamos antes, eu convido vocês para pensar de uma forma hipotética no retorno das atividades escolares neste momento. Ressalto, hipotético, porque assim como você, nós, professores, também não fazemos ideia de quando realmente nós retornaremos, como nós retornaremos, ou seja, temos tanta informação quanto vocês, tá? Então é hipotético. Primeira coisa que eu digo assim, ó, a gente nunca viveu na história, eu acho, da educação, uma situação como nós estamos vivendo agora, tá? Deve ser, já foi elaborado planos, criada
mil situações para uma volta segura e tal, mas eu sinceramente acredito que a gente só consegue ter dimensão e ter total certeza à medida que as coisas vão acontecendo na prática. Então daqui a pouco assim, ó, foi elaborado um plano minucioso, detalhado, pensando em muitas variáveis, mas na prática daqui a pouco a gente percebe que esse aqui não é tão viável, ou foi esquecido de uma situação específica. Então assim, ó, tem muita coisa que vai acontecer à medida que a gente for trabalhando e for experienciando essa nova situação, essa nova realidade, tá? Segunda coisa que nós temos que ter em mente, tá? Segundo fator que é importante a gente ter presente nas nossas perspectivas, tá? A escola, as nossas escolas. E isso não é mérito da escola pública, as escolas particulares também. As nossas escolas brasileiras, de uma forma geral, têm estrutura para manter o distanciamento? É possível? Com a quantidade de crianças que a gente tem, é possível? Não, não é possível. E aí, a nossa mantenedora já comentou que não poderemos ter, né, todas as crianças de forma simultânea dentro da sala ou dentro da escola. Ou seja, até voltaremos, né? Mas quando voltarmos, vai ter que ser feito um gerenciamento, um revezamento das crianças que vão estar em que dia estarão na escola. Porque a gente não tem, gente. Todo mundo conhece uma sala de aula. Todo mundo sabe o espaço que tem. Todo mundo sabe que as salas de aula tem de 30 até 40 crianças, adolescentes muitas vezes, tá? Então, tem toda essa questão. Tem outra questão, a quantidade de salas que nós temos. Poderíamos dividir, dividir uma turma, né, em 2, 3, mas e aí? Tem salas de aula suficientes dentro da nossa escola para a gente poder fazer essa divisão e atender todo mundo? A quantidade de funcionários, quantidade de professores. Numa situação normal, no nosso dia a dia normal, que era o normal até meio ano atrás, nós já tínhamos complicações com quantidade de funcionários, quantidade de professores. Por que complicações? Porque como em qualquer outra empresa, professores adoecem, professores têm filhos doentes, professores precisam se ausentar por alguma razão. E nem sempre é possível avisar com antecedência. Quando a gente fica doente, o organismo da gente não diz: olha, você vai ficar doente amanhã. Entre em contato com os seus dirigentes, com os seus líderes, para avisar eles, para que eles possam tomar uma providência. Não dá, né, gente? Às vezes até temos alguns sintomas, procuramos um atendimento médico naquele dia, e aí o médico naquele mesmo dia diz: olha, você não vai ter condições de retornar ao trabalho amanhã. E aí, nesse período, durante essas horas, é possível entrar em contato com a equipe diretiva e a equipe diretiva tentar buscar alguém. Só que essa situação é muito rara, é muito difícil acontecer. Porque, como eu disse, doença não manda aviso, né? E aí, nossa, comigo aconteceu muitas vezes de eu estar em casa no horário da manhã, que até então eu trabalhei só à tarde, né? Só no período da tarde, não tive a vivência de trabalhar no período da manhã. E muitas vezes eu tava de manhã na minha rotina da casa, arrumando as coisas, providenciando almoço, providenciando materiais pro turno da tarde para trabalhar com as crianças, e a minha equipe diretiva me ligou e disse: Mari, tem como vir agora?
agora tal turma está sozinha, nós estamos dividindo as profs para conseguir ficar lá até alguém chegar. E aí, quantas vezes disseram para mim, olha, se tu precisa de 20 minutinhos para se organizar, a gente espera, não tem problema. Então, assim, como vamos fazer isso funcionar? Também é uma preocupação minha em relação a isso, e isso gera ansiedade na gente, porque numa situação normal já faltava com profissionais dentro do grupo de risco, outros doentes por alguma razão, nem necessariamente Covid, e são tudo questões que a nossa mantenedora também tem que pensar para poder nos trazer de volta para a escola. Então, assim, não é simplesmente abrir a escola e dizer, gente, tá a bandeira laranja, amarela ou qualquer coisa assim, os índices reduziram, tem menos riscos. E até acredito assim, tem muita gente dizendo, quando tiver a vacina, ok, tá tudo ok. Eu ainda assim vou te dizer que me sinto insegura, porque não é todo mundo que se vacina logo de imediato. A gente não sabe se vai poder todo mundo de imediato se vacinar. Então é preciso que a gente pare e pense com calma em todas as possibilidades. O que tá por vir? O que nós temos? Vale a pena arriscar? Não vale a pena arriscar? O porquê vale? O porquê não vale? Cada um tem que fazer a reflexão dentro da sua realidade e termos empatia. Termos empatia com a opinião do outro, com a decisão do outro. Só a gente sabe aonde aperta o calo da gente. Então não dá para ficar julgando, ficar jogando pedra. Com frequência eu tenho visto professores da rede particular se posicionando a favor do retorno das atividades porque eles estão parados. É difícil, né? É difícil manter salário de professor quando não está entrando também. Então, é uma situação delicada. E aí tem pai dizendo, você quer voltar? E o seu filho vai voltar? Você não pensa no risco das crianças? Tá, mas qual a realidade que esse professor está vivendo? Assim como tem colegas nossos da rede municipal que defendem um não retorno em função de todos os anseios, todos os medos, dessas reflexões que eu pontuei até agora, e os pais dizendo, claro, para vocês é muito fácil, vocês estão parados em casa recebendo. Calma, gente, calma. Empatia. Nós também estamos pensando nas crianças. Nós também estamos pensando nos pais, tá? E o terceiro ponto que eu tenho para comentar com vocês é justamente essa questão, a questão financeira. Porque não é privilégio só da escola pública ou só da escola privada a questão financeira. É fato que o que entra em ambos os caixas não são suficientes para trazer uma educação, trazer uma estrutura a qual seria a ideal. A gente chega muito próximo de algumas questões razoáveis, mas o ideal, o top da educação, a nossa situação financeira às vezes não possibilita, né? Mas eu falo assim, né, pessoal, não me interpretem mal. Eu digo top em termos de recursos financeiros, em termos de material didático, em termos de estrutura física, porque tem outras coisas como recursos humanos que a gente consegue sim, a gente é muito bom no que a gente faz e faz muito bem feito. Tem professores que fazem, como a gente diz popularmente, tiram leite de água, de pedra, né? Então, não interpretem mal as minhas palavras, só que precisa, dentro dessa situação financeira, essa mesma situação financeira que muitas vezes não dava conta de gerir e trazer coisas básicas, que tem escolas que falta muita coisa. A nossa realidade aqui é muito boa ainda. Mas imagina não dar conta do básico e ter que gerenciar a aquisição de material de higienização, porque agora vai aumentar a demanda, porque a gente tem que ter um cuidado ainda maior. Se tínhamos
muito cuidado com a higienização, agora tem que ter um cuidado ainda maior com a aquisição de equipamentos, o termômetro, por exemplo. O termômetro, vamos supor que ele sofra uma queda. Não é para sofrer, é para se ter cuidado, mas não estamos livres de um acidente. Sofre uma queda, deixa de funcionar, vai ter que ser mandado arrumar, vai ter que ser adquirido outro. É tudo custo, né? Então, é tudo questões assim que a gente tem que pensar, a gente tem que refletir antes de pensar numa volta antecipada. A minha escola, por exemplo, está se organizando, né? A gente está pensando, estão elaborando plano, e aí, em uma conversa que a gente teve, foi cogitado, daqui a pouco se trouxéssemos apenas os pré, ou o pré que está saindo no próximo ano da escola. Aí a gente pensa que num pré tem mais ou menos, né, em média umas 20 crianças, calculando o espaço da escola, da sala de aula da escola, com o distanciamento entre as crianças. Supomos que vá 5, não tenho esses dados, tá, gente? Só uma hipótese. Vamos supor que fique 5 crianças mais a professora em uma situação confortável dentro da sala, uma situação confortável, segura dentro da sala. As outras 15 terão que ser divididas de 5 em 5 e esparramadas pela escola, né? Pelas outras salas da escola. Sendo que a nossa escola está preparada para 7 salas de aula. Entenderam onde eu quero chegar? Então, é tudo isso que a gente tem que pensar. E aí, por fim, eu pergunto para vocês, tá? Por que muitos pais não levam seus filhos para o supermercado em uma situação, em uma circunstância normal, antes de tudo isso? Por que não levavam? E aí eu te digo outra coisa. Apesar de todos os poréns que a gente vê, de gente não usando máscara, de aglomerações, de pessoas desacreditando que esse vírus tem a importância, o risco de que de fato tem, por que a gente vê pouca criança em supermercado? No supermercado que eu vou, no horário que eu costumo ir, eu não vejo mais criança. Não tem criança correndo, não tem criança dentro de carrinho, não tem. Então, é um cálculo de riscos, né, gente? Então, assim, antes de mais nada, mais uma vez, vamos ter empatia. Vamos pensar o que esse povo da educação está pensando para que esteja paralisado até agora, para que possa existir um retorno, seja na data que for. O que tudo está em jogo? Quais são todos os riscos avaliados? Os riscos ainda são menores? São maiores? Tem que se calcular vantagens, prós e contras, né? Vantagens e desvantagens. E aí nos acalmarmos na medida do possível e começarmos a nos planejar em casa. Como a gente pode melhorar a nossa rotina em casa? O que a gente pode fazer para contribuir? E mesmo no retorno das atividades, o que a gente vai poder fazer para contribuir com a escola neste retorno? Quais são as ações que colaborarão com este retorno, com a segurança, com o conforto das nossas crianças? É um vídeo bem pesado, né, gente? É um assunto muito pesado, muito forte, mas que merece a nossa atenção. Vamos continuar batendo um papo sobre isso mais à frente, e eu convido para vocês assistirem o vídeo, os próximos vídeos até o final, como assistiram este, porque eu acho que a gente precisa pensar no nosso novo normal. Tá bom? Muito obrigada e até!